Vamos dar início, então, à nossa segunda aula de neurosonografia transfontanelar. Agora nós vamos falar das alterações prevalentes. O ideal seria que vocês tivessem feito, treinado os exames normais, né, para estudar bem a anatomia, que foi o que nós discutimos na aula anterior. Mas vamos falar agora, então, das alterações prevalentes. Vamos começar com, talvez, a mais prevalente nas UTIs neonatais, que são as hemorragias peri-intraventriculares. As hemorragias peri-intraventriculares são hemorragias na matriz germinal, que é uma substância muito frágil, que fica localizada entre o tálamo e a cabeça do núcleo caudado. Claro que no feto ela é bem maior, mas à medida que ele vai se aproximando do termo, essa matriz germinal vai regredindo até que ela fique mais localizada nessa região. Por isso, aí é o local mais frequente da gente encontrar. E como que ela aparece? Como é uma hemorragia, ela vai aparecer como um coágulo, uma imagem bastante ecogênica nessa região, entre o tálamo e o núcleo caudado. E as hemorragias são classificadas, tem várias classificações, mas a mais utilizada é a de Papille. Na verdade, Papille e colaboradores fizeram essa classificação não para a ultrassonografia, mas para a tomografia computadorizada. Mas elas são perfeitamente utilizáveis também pela ultrassonografia. Então, a hemorragia de grau 1 é aquela hemorragia em que fica limitada à região da matriz germinal. Então, ela fica localizada, ela não extravasa para dentro do ventrículo lateral. Então, ela fica bem localizada, mas ela é facilmente reconhecida com essa imagem bastante clara, bastante branca, né, ecogênica, nessa região. Aqui nós estamos vendo o ventrículo lateral, o plexo coroide e essa imagem que alguns autores chamam de cabeça de cobra, porque o normal seria que o plexo coroide afilasse e entrasse no terceiro ventrículo. Aqui, ao contrário, ele vem fino, de repente ele dá essa engrossada, e isso, então, nos mostrando que, na verdade, isso não é o plexo coroide. Isso aí realmente é um coágulo sanguíneo, é uma hemorragia nessa região da matriz germinal. Então, essa seria a hemorragia de grau 1. Se essa hemorragia ela progride e cai dentro do ventrículo, então ela é chamada de hemorragia peri-intraventricular e de grau 2. Ou seja, quando você tem a hemorragia periventricular na matriz germinal, essa hemorragia, esse sangue cai dentro do ventrículo, mas o ventrículo ainda não apresenta um aumento volumétrico, ele ainda não está aumentado de volume. Então, a hemorragia peri-intraventricular de grau 2 é a hemorragia intraventricular sem ventriculomegalia. Já na grau 3, a gente vai notar que existe um coágulo intraventricular e já apresenta uma ventriculomegalia. Esses ventrículos estão dilatados. Aqui nós temos um caso onde há um grande coágulo e já aproveitando para mostrar a evolução desse coágulo. Geralmente, então, quando a hemorragia é recente, você vai ter uma imagem bastante ecogênica, que é o coágulo sanguíneo. Depois, na medida que o tempo vai passando, com uma ou 2 semanas, essa hemorragia vai sendo reabsorvida. E essa reabsorção é feita do centro para a periferia. Então, forma essas imagens ecogênicas com centros sonolucentes, ou seja, a imagem é ecogênica nas suas bordas e o seu interior anecogênico ou hipoecogênico. Isso porque esse coágulo está se liquefazendo. Então, apresenta essa imagem e o ventrículo dilatado é que nos dá a classificação de grau 3. A de grau 4, a classificação de grau 4, antigamente se achava que seria uma continuação da hemorragia intraventricular para o parênquima. Mas hoje a gente aceita que isso não é real. Na verdade, a hemorragia de grau 4 é quando há associado à hemorragia intraventricular, a gente associa uma hemorragia parenquimatosa. Geralmente, essa hemorragia parenquimatosa
não é simplesmente uma progressão da hemorragia intraventricular, mas é um infarto hemorrágico por obstrução das venas, do sistema venoso. Mas, de qualquer forma, a classificação, então, para facilitar, ficaria dessa forma. Grau 1, limitado só à matriz germinal. Grau 2, uma hemorragia da matriz germinal com extravasamento para dentro do ventrículo sem aumento do volume ventricular. Grau 3, uma hemorragia intraventricular com aumento do ventrículo, com ventriculomegalia. E a grau 4, quando associada à hemorragia peri-intraventricular, existe também a hemorragia parenquimatosa, que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Aqui tem o ventrículo dilatado, o coágulo dentro do ventrículo e uma imagem mais ecogênica de uma hemorragia parenquimatosa. Então, é assim que se classificam as hemorragias peri-intraventriculares segundo Papille. Existe o Volpe, ele tem uma outra classificação, quando viram que a fisiopatogenia da hemorragia periventricular, da hemorragia parenquimatosa, não era a mesma da peri-intraventricular, o Volpe fez uma classificação diferente, onde ele classifica só de grau 1 até grau 3, e quando tem hemorragia parenquimatosa, ele faz uma notação em separado. Mas a classificação de Papille ainda hoje é a mais utilizada nos artigos. Um outro tipo de hemorragia são as hemorragias subaracnoides. As hemorragias subaracnoides, o ultrassom é pouco sensível, é difícil de se fazer o diagnóstico com ultrassonografia. No entanto, quando às vezes com alargamento ecogênico das fissuras, principalmente das fissuras lateral, fissura de Sylvian, pode haver uma sugestão de hemorragia subaracnoide. E a utilização da fontanela mastoide também dá para que a gente tenha uma ideia melhor dessa hemorragia. Mas é importante dizer que a sensibilidade do ultrassom não é ideal. Nesse caso, estaria indicado realmente a tomografia ou a ressonância magnética. Já a hemorragia epidural, ou seja, aquela hemorragia que acontece entre a dura mater e o periósteo, é a mais externa, ela é bem diagnosticada pela ultrassonografia. Geralmente ela tem uma origem traumática, caracteristicamente ela se apresenta como uma imagem biconvexa associada um desvio ou não da linha média, dependendo de sua extensão. Como a liquefação desse coágulo é precoce, de 24 a 48 horas, essa lesão tipicamente vai se apresentar como uma lesão anecogênica, ou seja, uma lesão com conteúdo líquido. Nós estamos vendo aqui, nessa imagem, claramente o que nós estamos falando. Aqui seria o osso craniano, a dura mater, essa linha esbranquiçada seria a dura mater, e essa forma de lente biconvexa, no interior dessa lente biconvexa, esse líquido, provavelmente sangue liquefeito. Na hemorragia subdural, ela é um pouco mais interna, ela não é acima da dura mater, ela está exatamente como o nome está dizendo, abaixo da dura mater. Então, essa hemorragia, geralmente, ela penetra nos sulcos cerebrais e faz um efeito de massa, e a gente pode, então, encontrar, além da imagem anecogênica, do sangue, sulcos, anatomia distorcida. Então, aqui nós temos uma grande hemorragia subdural e, inclusive, com uma compressão, né, do sistema ventricular, o que provocou uma ventriculomegalia contralateral. Houve um achatamento, houve um colabamento dos ventrículos do lado da hemorragia, ela comprimiu esses ventrículos, mas um aumento, uma ventriculomegalia contralateral. A hemorragia cerebelar também pode ser diagnosticada com ultrassom. Ela vai se apresentar como uma simetria na ecogenicidade cerebelar,
com alteração da ecoestrutura. Devido à alta ecogenicidade do verme cerebelar, seu diagnóstico pode ser difícil e, às vezes, necessitando de abordagens através de outras fontanelas, principalmente da fontanela mastoide, como nós vamos ver agora. Aqui nós temos uma imagem de uma hemorragia cerebelar, onde nós vamos repetir aqui a imagem do cerebelo normal. Nós estamos vendo aqui um sonograma de um cerebelo normal, mostrando bem o verme cerebelar e os seus dois lobos, e uma outra imagem ao lado de um caso de uma hemorragia no lobo, de um dos lobos do cerebelo. Então, dá para, comparando o normal com a hemorragia, dá para a gente perceber bem. Então, essa fontanela mastoide, ela ajuda muito na avaliação da fossa posterior, principalmente das lesões cerebelares. Um outro capítulo seria das encefalopatias hipoxisquêmicas. Nós estamos falando das hemorragias, agora nós vamos passar para a asfixia perinatal, a encefalopatia hipoxisquêmica. Bom, então os principais achados neuropatológicos da encefalopatia hipoxisquêmica são a leucomalácia periventricular, a lesão isquêmica focal ou difusa do parênquima cerebral e a lesão dos gânglios basais e do tálamo. Esses três achados são facilmente diagnosticáveis pela ultrassonografia. Os outros dois, injúria neuronal seletiva e injúria paracerebral, elas não são, o ultrassom não é muito sensível para esse diagnóstico. Aqui nós estamos vendo, então, uma encefalopatia hipoxisquêmica, e agora é muito importante que a gente tenha noção do exame normal para fazer a comparação. Nesse primeiro caso, o que nós estamos vendo é um cérebro com uma pouca definição de sulcos e giros e que a gente não está conseguindo identificar também os ventrículos laterais, eles estão colabados. Esse é um caso típico de um edema cerebral, ou seja, essa criança tem uma lesão difusa, ela teve um sofrimento hipoxisquêmico, asfixia perinatal, e teve um edema cerebral, que na ultrassonografia, então, é diagnosticada pelo apagamento da definição de sulcos e giros e pelo colabamento dos ventrículos laterais. Ao lado, nós já estamos vendo uma lesão focal, ou seja, houve uma isquemia de uma região bem localizada, no caso aqui, no ângulo externo do ventrículo lateral. Então, num corte parassagital, a gente está vendo essa área mais ecogênica que está associada a essa lesão isquêmica. No corte coronal posterior, a gente pode comparar um lado com o outro, notando realmente essa imagem circunscrita, localizada, focal de uma lesão de hipoxisquemia. A leucomalácia periventricular é uma lesão também muito característica dessa síndrome hipoxisquêmica. Ela também tem uma classificação que não é muito utilizada, mas foi descrita por De Vries e colaboradores em 1992. Quando você tem só a ecodensidade, ela é chamada de grau 1. Quando ela começa a apresentar cistos, com a evolução, essa ecodensidade ela evolui para uma imagem císticas, e esses cistos estão restritos à região do ângulo externo do ventrículo lateral, ela é chamada de grau 2. Quando há os cistos em toda a extensão da região periventricular, chamada de grau 3, e quando esses cistos, quando essa necrose, ela se estende para as regiões subcorticais, ela é chamada de grau 4. O que nós estamos vendo aqui são casos típicos dessa lesão periventricular, chamada de leucomalácia periventricular multicística, onde nós estamos vendo claramente, naquela região onde antes estava aquela lesão mais ecogênica da isquemia, agora, com a evolução, essa região ela sofre uma necrose, uma apoptose e vai formando pequenos cistos no parênquima cerebral. Por isso é chamado, então, de leucomalácia periventricular. Geralmente ela vai estar associada com paraplegias e outras lesões do sistema nervoso.
Um outro capítulo seria o das infecções perinatais, né? No caso aqui da sepse neonatal, uma criança que apresentou uma infecção, uma sepse, fez uma meningite. Esse primeiro caso, nós tivemos, foi um caso da época que eu estava fazendo a minha especialização na Argentina, uma criança que teve uma meningite, foi tratada, mas mantinha febre e com o líquor já estéril e mantendo febre. Então, foi feito um ultrassom e diagnosticado aqui nessa região um abscesso cerebral. Então, ela foi visto, quer dizer, aquela meningite, ela progrediu para um abscesso cerebral e teve que fazer, então, um tratamento cirúrgico para drenar esse abscesso e depois houve melhora. Nesse outro caso, é um caso de ventriculite, ou seja, a infecção está dentro do ventrículo. Isso que nós estamos vendo dentro do ventrículo, que é difícil, às vezes, de fazer o diagnóstico diferencial com coágulos sanguíneos, poderia ser também uma hemorragia, mas nesse caso específico é pus, né? É material, fibrina dentro do ventrículo. Em vez do líquor estar cristalino, ele tem esse material ecogênico que faz o diagnóstico de uma ventriculite bacteriana. O que ajuda no diagnóstico também, apesar que também nas hemorragias pode acontecer, é que a parede ventricular também fica um pouco mais espessa, os limites dos ventrículos ficam mais espessos, uma parede ventricular mais espessada e mais ecogênica. Então, isso no caso de meningite, de ventriculite bacteriana. Essa imagem eu coloquei na minha aula porque, para mim, ela tem um significado muito importante. Esse é o primeiro exame que eu fiz na minha vida de ultrassonografia transfontanelar e, possivelmente, é o primeiro exame feito em Belo Horizonte. Na verdade, eu estava muito interessado em começar a fazer ultrassom e não tinha ninguém em Belo Horizonte que estivesse fazendo esse tipo de exame. E, então, uma enfermeira do hospital que eu trabalhava, o Hospital das Clínicas da UFMG, tinha um filho que estava com uma macrocrania. E o neurologista tinha falado para ela que poderia ser feito um ultrassom para ver. Então, ela me procurou e nós fizemos esse exame. A gente não tinha ainda muitos estudos, muita técnica, mas fez o exame e mostrou, então, essa imagem. Uma imagem bem grande de um cisto que a gente diagnosticou como cisto subaracnoide. Mas como a gente ainda não tinha uma experiência suficiente para essa garantia, nós pedimos para fazer a tomografia, e essa tomografia, então, que nós estamos vendo aqui ao lado, foi a confirmação desse exame. Não é uma patologia muito prevalente, mas eu sempre coloco nas minhas aulas, porque para mim foi muito importante. Foi a partir daí que eu me entusiasmei e procurei me aprofundar no estudo da ultrassonografia transfontanelar. A toxoplasmose, ela tem uma característica importante. Na verdade, o que caracteriza no exame transfontanelar da toxoplasmose da citomegalovirose é a procura de calcificações intracerebrais. Então, nós estamos vendo aqui uma criança, ela já tinha o diagnóstico de toxoplasmose congênita e foi pedido para se fazer, então, um ultrassom transfontanelar, e nós encontramos várias calcificações, várias imagens muito ecogênicas, muito brilhantes de calcificações intracerebrais. O interessante que é para o diagnóstico diferencial, essas calcificações geralmente elas são difusas. Nós estamos vendo aqui um grande cisto de plexo coroide, mas esse cisto de plexo coroide é um achado fortuito, não tem nada a ver com a toxoplasmose. Mas o que chama atenção, o que nós estamos querendo chamar a atenção nessa imagem, são dos vários pontos bem brilhantes, bem ecogênicos, distribuídos difusamente no parênquima, que é uma característica comum da toxoplasmose. E que difere da citomegalovirose, porque na citomegalovirose essas calcificações têm uma tendência a ficarem na região periventricular, em torno do ventrículo. Então, nós estamos vendo esse outro exame, em que realmente todas as calcificações estão aqui numa área bem próxima, ao lado do ventrículo lateral.
essa imagem, então, quando é bem característica. Quando as calcificações estão difusas, pensar mais em toxoplasmose. Quando as calcificações são periventriculares, somente na região periventricular, pensar sempre na possibilidade de uma citomegalovirose. Esse outro caso também interessante, é um caso raro, mas eu trouxe apenas para ilustrar, uma criança que já estava diagnosticada com meningite tuberculosa, e no exame de ultrassom, já estava tratada, mas no exame de ultrassom a gente encontrou esse cisto porencefálico, que provavelmente foi uma lesão tuberculosa ali, uma cratera tuberculosa que foi reabsorvida ali um granuloma tuberculoso que foi depois reabsorvido, formando esse cisto porencefálico. Bom, então agora nós vamos entrar no capítulo das malformações do sistema nervoso central. São várias malformações possíveis, mas obviamente não vamos falar de todas, vamos falar daquelas que são mais características. Vamos começar com a malformação de Arnold-Chiari, que patologicamente consta do deslocamento caudal do cerebelo e do quarto ventrículo em graus variáveis da displasia cerebelar. Os achados sonográficos incluem o deslocamento caudal, a má individualização do quarto ventrículo. A gente não consegue individualizar bem o quarto ventrículo porque ele está, de alguma forma, herniado no forame magno, e também da cisterna magna. Os ventrículos laterais geralmente estão dilatados e os cornos anteriores tomam uma forma muito característica chamada em asas de morcego. Eu costumo dizer que é aquele símbolo que a gente vê nos filmes do Batman. Vocês vão ver que a imagem realmente parece com o símbolo do Batman. Então, essas características são muito importantes para o diagnóstico de Arnold-Chiari. Então, uma herniação, um rebaixamento da localização do quarto ventrículo e da cisterna magna, os ventrículos no corte coronal, os ventrículos com o aspecto de asa de morcego, e uma terceira é uma evidência da substância intertalâmica. Então, esse caso, nós inclusive já mostramos essa imagem na primeira aula de anatomia, mas eu estou repetindo porque agora nós vamos ver, então, que ela é característica dessa síndrome. Nós estamos vendo aqui o morcego, que são os cornos, são os ventrículos laterais vistos no corte coronal, e o terceiro ventrículo dilatado com uma proeminência, com uma evidencialização muito grande da substância intertalâmica. Então, o conjunto dessas três coisas, a asa de morcego, a substância intertalâmica e a má individualização do quarto ventrículo e da cisterna magna, nos permite fazer esse diagnóstico da malformação de Arnold-Chiari. Um outro complexo é o complexo de Dandy-Walker. O complexo de Dandy-Walker, ele consta da malformação de Dandy-Walker e da variante. Cisto do quarto ventrículo. Há um cisto menor na fossa posterior que apresenta uma continuidade com o quarto ventrículo e que também com uma digenesia do cerebelo. Então, nós temos aqui uma imagem de complexo, né, de uma síndrome de Dandy-Walker, onde a gente não consegue ver o quarto ventrículo porque ele se transformou nesse grande cisto de fossa posterior. Já na variante de Dandy-Walker, a gente vê mais claramente. Tem aqui um cerebelo pequeno, hipotrofiado, mas o quarto ventrículo em comunicação com esse cisto de fossa posterior. Então, essas são as características tanto da síndrome de Dandy-Walker quanto do variante de Dandy-Walker. A genesia de corpo caloso. A genesia de corpo caloso também é facilmente identificada pelo ultrassom.
O ultrassom é uma das poucas poucos métodos de diagnóstico por imagem que você visibiliza diretamente o corpo caloso. Então, ele pode ser facilmente identificado e, quando ele não se apresenta, você suspeita de que há uma genesia. Além disso, além da ausência do corpo caloso, nós vamos notar alguns sinais indiretos. As separações acentuadas dos cornos anteriores dos ventrículos laterais, a dilatação dos cornos posteriores, o alongamento e o deslocamento superior do terceiro ventrículo, a distorção do padrão de sulcos e giros, que assume um padrão como radiado, em vez de ele acompanhar a forma normal do corpo caloso, os sulcos e giros apresentam uma formação radiada. Já que não existe o corpo caloso, eles tomam uma forma radiada. Então, nós temos aqui uma imagem, nós estamos vendo o afastamento dos ventrículos laterais, uma ascensão do terceiro ventrículo, para onde ficaria ali a cavidade do septo pelúceo. Na verdade, o terceiro ventrículo ascende, e os sulcos radiados. Em vez de você ter o sulco do cíngulo contornando o corpo caloso, esses sulcos, então, tomam essa forma radiada, que alguns autores chamam em roda de carroça. Então, são imagens típicas do diagnóstico de agenesia de corpo caloso. Uma outra malformação é a esquisencefalia, que é caracterizada por fendas dos ventrículos laterais com a superfície cortical. Ao ultrassom, o que a gente vai evidenciar são espaços alargados com líquido e que se comunicam com os ventrículos laterais. As bordas das fendas são um pouco mais ecogênicas devido à presença de tecido cortical. Então, nós estamos vendo aqui uma esquisencefalia, nesse caso aqui o que nós chamamos de esquisencefalia de lábio aberto, porque há a comunicação direta do ventrículo lateral com a região extra cerebral, né, com a parte subaracnoide extracerebral. Então, como se estivesse faltando um pedaço do cérebro. Isso é uma esquisencefalia. E, finalmente, para terminarmos nossas aulas, falar um pouquinho da hidrocefalia e da hidranencefalia. Né? A hidrocefalia é a condição do desequilíbrio entre formação e reabsorção do líquido céfalo-recadiano, com um excesso desse líquido, ou por excesso de produção, ou por falta de reabsorção, há um aumento do volume desses ventrículos, com um aumento da pressão intracraniana e compressão do parênquima cerebral. A hidranencefalia tem uma fisiopatogenia diferente. A hidranencefalia geralmente é por uma obstrução arterial, onde não há a formação do parênquima, há uma ausência de parênquima cerebral, que é substituído pelo saco membranoso contendo líquor. Então, é importante fazer o diagnóstico diferencial, e uma das formas de fazer isso é utilizando um Doppler de artéria carótida. Quando há uma hidranencefalia, acredita-se que não haja fluxo na artéria carótida. Na hidrocefalia, esse fluxo se mantém. Nós estamos vendo aqui, então, uma imagem de uma hidrocefalia moderada. Aqui no corte coronal posterior, a gente está vendo a parte do trígono, ou do pouco mais atrás, e no início do corno posterior, bastante dilatado, dá para ver claramente. E no corte parassagital, a gente está vendo o ventrículo lateral em toda a sua extensão, também dilatado, no corno anterior, no trígono, corno posterior e corno temporal. Aqui já é uma hidranencefalia, ou seja, não tem praticamente nenhum parênquima cerebral e toda a cavidade craniana é ocupada por líquido, sem o parênquima que a gente esperaria encontrar. Bom, espero que tenham gostado. É difícil em tão pouco tempo, a gente transmitir todas as informações necessárias, mas eu estarei sempre à disposição para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tipo de exame, nesse tipo de avaliação.
vou estar sempre à disposição aí para que a gente possa trocar ideias. Muito obrigado pela atenção e agradeço aí também ao pessoal da secretaria, a doutora Maria do Carmo Barros Melo, que me fez o convite para poder passar um pouco da minha experiência para vocês. Um grande abraço.